Qual o fato mais triste que você conhece? O fato de que crianças que sofrem abuso, especialmente as mais novas, quase sempre acham que a culpa é delas, que existe algo de errado com elas, que são inerentemente mais e de alguma forma, merecem a dor que lhes é infligida. Elas carregam uma vergonha tão pesada que a ideia de contar a alguém se torna quase impossível. E esse, infelizmente, é um fato que conheço em primeira mão. Lembro das regras não ditas da casa onde eu cresci. A principal delas era o silêncio, mantido por uma ameaça que, para minha mente de criança, era uma sentença de morte. Meu padrasto me dizia que se eu contasse a alguém sobre o que acontecia, ele negaria tudo. E por ele ser o adulto e eu a criança, todos acreditariam nele. E então, ele disse, quando chegássemos em casa, ele mataria a mim, minha irmã e minha mãe. Eu acreditei. Lembro de um dia específico. Eu devia ter uns 8 anos, na quarta série. A noite anterior tinha sido particularmente difícil, e eu estava na escola com uma dor aguda na costela, provavelmente quebrada. Eu passei pelo corredor e vi a porta do consultório da orientadora. Aquela porta era a esperança, a salvação. Uma parte de mim gritava para eu entrar, para contar tudo, para pedir ajuda, mas o medo me paralisou. A ameaça dele ecoava na minha cabeça. Eu não queria ser o responsável pela morte da minha família. Então, eu virei as costas para aquela porta e para qualquer esperança naquele momento. A partir dali, eu apenas aceitei que aquela era a minha vida e comecei a contar os dias para fazer 18 anos e finalmente fugir. A cura só começou a parecer possível muitos anos depois, de uma forma que eu nunca esperei. Aos 25 anos, eu estava morando na rua, no fundo do poço de novo, em um telefonema com meu pai biológico, que é terapeuta. A história finalmente saiu, mesmo adulto. O terror de quebrar o silêncio era o mesmo. Eu ainda achava que, de alguma forma, eu morreria por falar, mas ele, com sua calma e paciência, conseguiu tirar a verdade de mim. E pela primeira vez em anos, eu chorei, um choro de dor, de alívio. Décadas de medo sendo libertado. Aquilo foi o começo de um longo caminho que eu ainda estou trilhando. Falar foi o primeiro passo, mas o eco da vergonha ainda vive em mim. Eu ainda sinto vergonha por não ter entrado naquela sala da orientadora. Sinto vergonha por não ter reagido, por não ter contado ao meu pai mais cedo. Logicamente, eu sei que eu era uma criança aterrorizada fazendo o que podia para sobreviver, mas o trauma não é lógico. A imagem daquela porta no corredor da escola é a que mais me assombra. O ponto onde sinto que tudo poderia ter sido diferente. Estou aprendendo, aos poucos, a deixar essa culpa para trás, a perdoar a criança que eu era por ter escolhido sobreviver da única maneira que sabia. Mas é uma jornada, e a ferida, mesmo cicatrizando, ainda dói.